Então, boa tarde, pessoal. Que bom ter vocês aqui de novo e agora com um novo convidado, né? Essa aqui é mais uma edição, é a segunda, né, edição do Conversa Ilustrada, que é uma iniciativa que eu e Luciana iniciamos aqui dentro de desenho de observação, né, na Faculdade de Arquitetura da UFBA. E a gente teve uma primeira conversa, que foi com a Ana Luísa Coller, e a segunda conversa aqui com o nosso ilustríssimo Marcos Bandeira, que não é uma figura desconhecida da UFBA, né? Já é uma figurinha carimbada aqui. Então, Marcos, eu vou te apresentar, tá? E queria... Opa, ainda está chegando gente. Mais um professor da casa, né? José Neto aqui aparecendo. Olá, tudo bom, né? Boa noite. Que bom que você pode chegar aqui também. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito bom. Legal, Neto, valeu. Então, temos alguns professores aqui, já temos também nossos alunos da turma, né, das duas turmas de DO. Então, vamos começar aqui as apresentações enquanto a sala vai enchendo, né? Então, bom, para quem não conhece, o nosso convidado de hoje, Marcos Bandeira, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFC, é especialista em Marketing e em Design Digital, é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Mackenzie em 2014, é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, que é uma universidade particular da cidade, uma das maiores da cidade de Fortaleza, e ele é professor na Unifor nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e no curso de pós-graduação em Paisagismo e Arquitetura de Interiores, nas áreas de projeto arquitetônico e representação gráfica. O Marcos Bandeira também atua no mercado de projetos e de ilustrações arquitetônicas desde 1997, né? Não é um novato nessa área. É fundador e coordenador do grupo Urban Sketches Fortaleza e do site marcosbandeira.com, onde disponibiliza também cursos e tutoriais de desenho. Inclusive, a gente já disseminou os seus contatos, o seu site junto à turma, né? Eles provavelmente já devem ter conhecido algumas das suas produções. Marcos, mais uma vez, muito obrigada por atender a uma convocação para falar, para fazer uma demonstração que é sempre muito rica, muito esclarecedora. Então, a gente agradece muito você estar junto aqui com a gente mais uma vez e deixamos com você agora a apresentação. Joia, professora Cecília, muito obrigado. É um prazer estar aqui junto com vocês. Boa tarde a todos, aos queridos colegas professores aí, aos queridos alunos. Espero que seja uma conversa produtiva. Queria que vocês ficassem à vontade aí para fazer perguntas, né, para curiosidades ou alguma coisa totalmente ligada aqui com a temática, tá? E também para entrar em contato posteriormente, ok? Assim, os contatos a professora Cecília tem, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, preferencialmente hoje pelo Instagram, não, então pelo meu site, tá bom? Tem lá todos os contatos, fiquem completamente à vontade, tá? Então, a ideia hoje, né, pessoal, é a gente, baseado numa conversa prévia, né, que eu tive com a Cecília, de que vocês estão aí já caminhando para o final do semestre, né, já receberam aí algumas informações, algumas técnicas, né, conteúdos relacionados ao desenho, né, mais especificamente aí ao desenho de observação, tá? Eu vou trazer aqui uma abordagem que ela é menos, digamos assim, ela tem uma ligação menos direta com a nossa formação enquanto arquitetos, né? A nossa educação gráfica, ela é focada muito mais no elemento linear, né? Na representação das formas, né? Através de linhas, do que, né, na abordagem pictórica, né, que é mais usada por pintores e por artistas.
artistas de todas as vertentes, né? O pintor a óleo, né? O pintor digital, por exemplo, né? E tantos outros, tá bom? Independente da abordagem, pessoal, uma coisa, né, é comum a todos eles, né, meio que unanimidade, tá? O desenho é sempre fundamental, tá certo? Existe, por exemplo, talvez discussão não seja a melhor palavra, mas há sempre um questionamento, um debate, né, entre artistas iniciantes, se ele realmente precisa aprender a desenhar para pintar, certo? Então, mesmo em níveis de abstração muito elevados, vamos supor, não, porque eu quero trabalhar com arte abstrata, né, não tenho paciência para desenhar perspectiva, não tenho paciência para desenhar detalhes, tá? Mesmo nessa situação, que eu diria que seria a mais extrema, né, de você pensar que não precisa do desenho, né, mesmo nela você precisa, tá? Porque a abstração, ela, como o próprio nome diz, né, ela é uma simplificação, né, de um elemento que existe, né, que mesmo ele imaginado, né, e modificado na sua mente, tá, ele não deixa de ser. Então, o desenhar, pessoal, ele é fundamental, né, em qualquer tipo de ação gráfica. E quando eu digo qualquer tipo de ação gráfica, vai do papel sulfite, né, com um lápis 2B a um sistema computacional, tá bom? Não tem diferença, certo? E quando eu digo isso, eu me refiro muito mais ao desenvolvimento de habilidades, quais são as habilidades necessárias, né, para que você produza uma peça gráfica, do que exatamente a instrumentação, tá bom? Então, é só você ver na história, né, e também ver na produção atual, seja ela artística, seja ela de ilustração, né, e seja ela em qual mídia, não interessa qual seja a mídia, os fundamentos do desenho, né, os fundamentos da pintura mesmo, tá? E até da arte da pintura, certo? Eles são aplicados, mesmo que indiretamente, ok? E quando você... como a professora Cida acabou de comentar, né, eu trabalho com ilustração há muito tempo, a ilustração arquitetônica, ainda hoje eu faço isso, eu faço com alguma vertente diferenciada, né, mais uma linha mais artística, certo? Mas eu acompanho muito esse mercado de ilustração arquitetônica, e é impressionante como os grandes, né, ilustradores, como, por exemplo, Alex O'Grafe, né, quem não conhece, eu vou já compartilhar minha tela aqui, se eu posso já dar já ir mostrando algumas coisas aqui para o pessoal. Eu vou estar compartilhando a minha tela do iPad aqui, viu, pessoal? Tá? Só para vocês... Todo mundo está conseguindo ver? Ok. Cecília, se você puder fazer a gentileza de me alertar, caso caia... Claro, eu vou ficar de olho aqui. Pronto, porque às vezes, do nada, assim, ele cai e eu fico aqui achando que está acontecendo tudo bem. Tranquilo. Bom, pessoal, o meu site, para quem não conhece, é esse, tá? Tem quatro amostras aí, como eu falei, né? Eu trabalho com esse mercado, mas numa linha, como vocês estão vendo aí, diferente da que talvez vocês estejam mais acostumados a ver, né? Aquelas perspectivas, né, hiperrealistas, que eu estou fora daquela, eu não gosto, tá? E quem me contrata sabe que vai ter um produto gráfico, né, nessa linha aí, tá bom? Mas o ponto que eu queria chegar, né, era caso vocês não conheçam, eu vou só propositalmente fazer como é que se diz? Fazer uma referência aqui a um sujeito, né, que trabalha com visualização arquitetônica, né, tá aí o site dele, certo? E que produz imagens, tá, 100% digitais, tá? Modelagem tridimensional, ok? E o workflow dele é baseado em SketchUp, V-Ray e Photoshop, tá? Certo? Ele faz a modelagem no SketchUp, o que ele chama de pre-rendering, né, no V-Ray, e a renderização final toda no Photoshop. Mas por que eu estou fazendo essa apresentação aqui, pessoal, tão talvez fora do contexto, né? É que mesmo nessa situação extrema, né, onde um profissional está usando sistemas 100% digitais, todos os fundamentos do desenho, tá certo? Da pintura e da arte estão aí, certo?
E esse cara é meio que uma unanimidade, né, no mercado internacional. Depois vocês podem olhar com calma aí o site, tá bom? Se você dar uma olhada na galeria dele, pessoal, não é simplesmente, né, uma modelagem 3D, certo? E uma peça renderizada, tá certo? É realmente uma perspectiva, uma imagem, né, que tem qualidades artísticas, né, e de composição, certo? Em diversas vertentes, tá, de composição, tá? A nível profissional, tá? Um nível de profissionalismo, assim, desconcertante, tá bom? Eu não estaria indicando, né, ele se eu não tivesse certeza disso, tá bom? Ok? O outro também nessa vertente, né, é o Arc9, que foi fundado por um brasileiro, tá? Esqueci agora o nome dele. Tá? Quem também quiser dar uma olhada nesse site, certo? O Arc9 Learning já é a vertente deles para, né, tutoriais e tudo mais, e cursos, tá bom? É outro escritório que trabalha com visualização arquitetônica a nível profissional, tá bom? E, assim, quando eu digo profissional com P maiúsculo, tá certo? Porque, assim, tem muita gente, pessoal, que sabe usar SketchUp V-Ray. Agora, tem pouca gente que sabe usá-los profissionalmente, tá? Max, o que é que isso tem a ver com a nossa demonstração de hoje? É justamente isso, pessoal. Independente da ferramenta, tá? Se você não conhecer os fundamentos, e aí isso responde, talvez, a pergunta, para que, no universo que está tão digitalizado hoje, né, que está tão informatizado, para que a gente está fazendo a disciplina de desenho de observação, para que a gente faz desenho geométrico? A resposta está aí, pessoal. Tá? Esses caras aqui não chegaram ao topo, né? Ao topo mundial, a nível internacional, tá? Um é brasileiro e o Algrave, se eu não me engano, ele é inglês, eu não estou lembrado agora. Mas o que levou esses caras ao nível de reconhecimento internacional não foi o V-Ray, não foi o SketchUp, foi o conhecimento que eles tinham de desenho, tá bom? De fundamentos, né, de teoria das cores, composição fotográfica, tá? Entre outros. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas daqui a pouco, ok? Ficou claro isso? Bom, então vamos lá. Quais são esses fundamentos, tá, pessoal? Aí a professora Cecília me deu aí, sim, quem quiser depois, pessoal, dar uma olhada aqui, quem não teve oportunidade aí no portfólio, tá? Eu chamaria atenção para o portfólio que está aqui embaixo, o Urban Sketchers, tá? Aqui já é uma seleção, né? Já é uma triagem, tá? De tudo que eu já produzi. Nesse meu site, pessoal, propositalmente, está toda a minha produção digital. Desde 2004, se eu bem me lembro, 2005, tá? Quando eu comprei o meu primeiro iPad, eu venho, né, investigando o desenho digital, tá? E o iPad foi evoluindo, né? E eu também fui junto com ele aprendendo, tá? Até que hoje, por opção minha, tá? Que fica muito claro, por opção, tá? Eu resolvi, digamos assim, engordar o meu portfólio, né? De desenho digital, tá? Desenho 100% digital. Então, o pessoal, às vezes, pergunta, Max, você abandonou o analógico? Não, às vezes, quando eu desenho com minha filha aqui, né, eu pego uma canetinha, desenho, tá? Mas, assim, a nível profissional e a nível de montagem de portfólio, né, eu estou aqui realmente dando atenção ao iPad. Agora, como eu falei agora um pouco, né, independente disso, pessoal, né, de nada serviria aqui um iPad Pro, eu tenho, né, uma super máquina e uma Apple Pencil, né, se não houvesse por trás aí os fundamentos, tá? Tá fazendo ficar um pouco escuro aqui, vou só acender uma luz. Tá um pouco escuro, Marcos. Enquanto você acende, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. O Marcos está mostrando desenhos que são feitos, né, num suporte digital. Isso não quer dizer, isso não é modelagem, isso é desenho mesmo, desenho à mão. Isso. Desenho à mão, mas a ferramenta que ele usa é digital, né? Então, assim, não é modelagem, não tem nenhum 3D, isso é desenho à mão, em cima de um suporte que não é um papel, uma folha de papel, é um papel digital. Exatamente. Vamos dizer assim, né? É muito boa a colocação da professora Cecília, pessoal, porque quando eu até em 2000, agora estou perdido com o negócio da pandemia, 2019. Até 2019, eu era coordenador adjunto aqui do curso de arquitetura lá na Unifor. E na minha mesa, lá atrás, aqui, né, tinha uns desenhos meus que impressos, né, com quadros, e um professor uma vez entrou e olhou assim, olha só,
Mas bonito isso aí, né? Mas a pintura é digital, né? Você olha aqui, né? Essa linhazinha amarela aí, né? Ele olhou assim, a pintura é digital, né? Aí eu, não, professor, é tudo digital. É tudo digital. Por que a observação dele foi interessante? Porque ele viu o traço, né? O traço à mão livre, o traço solto, espontâneo, né? Aí ele, não, esse traço aqui foi feito no papel, né? Então ele escaneou e deve ter pintado no computador. Não, foi 100% desenhado no iPad. Então, apesar de ser uma tela de vidro, pessoal, é como eu falei, né? A base é a mesma, né? O fundamento, tá certo? É o mesmo. Sem conhecer a perspectiva, sem conhecer, né, as técnicas, tá? Nada serviria aqui o iPad, tá certo? Ok? Vamos lá, então? Bom, o nosso tema, né, que eu escolhi para hoje é justamente essa, né, essa cena, não exatamente essa cena, tá? Aí todos vocês conhecem, né, a Capela Solar do União, tem aquele projeto maravilhoso aí da Lina Bobardi aí logo ao lado, tá? Como é que se diz? Eu escolhi aqui estrategicamente para a gente ter um tempo hábil, né, para fazer aqui essa breve demonstração e também por questão da própria característica dessa cena, certo? Esse foi o desenho que eu fiz no dia lá, né, isso foi durante o terceiro encontro Urban Sketches. Esse carimbo aqui é claro que não carimbaram no meu iPad, né, assim, eu digitalizei o carimbo, tá, e coloquei aqui para fazer de conta que eu estava, né, que eu não perder aqui o carimbo que é tradicional dos nossos encontros, tá certo? Pronto, então esse foi o desenho desse dia, né, dessa manhã, foi maravilhoso isso aqui, aqui foi no encontro também regional, que foi lá em Natal, certo? Aproveitando aqui, né, essa foi uma abordagem pictórica, né, vocês estão percebendo aqui, olha, tá? Se você entrar aqui na intimidade do desenho, você vai ver que não tem nada desenhado, né, são só bolinhas, manchas, tá certo? Aqui uma abordagem mais pictórica, aqui uma abordagem linear, né, olha. Tá? Você tem a linha como sendo um elemento fundamental, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, nesse mesmo dia, né, eu tirei essa foto, é exatamente onde eu estou sentado, tá bom? Tava lá o grupo todo desenhando, muita gente estava dentro do solar, né, e estava lá desenhando cenas internas, ok? Então, eu vou aqui, pessoal, para quem tiver curiosidade, né, eu estou usando um iPad, né, um iPad Pro, e esse software aqui chamado Procreate, tá certo? Ele, para mim, é disparado o melhor software, né, para ilustração, para desenho digital, tá? Certo? E aí, por eu já ter ganhado uma expertise muito grande nele, certo? Ele, assim, ele é o software que eu uso para absolutamente todo tipo de produção, tá certo? Desde as ilustrações, né, que vocês estão vendo aqui, né, até também desenvolvimento de projetos, que são aquelas imagens que vocês já viram lá no tal. Então, assim, toda a natureza aqui, por exemplo, foi um estudo, né, tá certo? E eu faço em parceria aqui com a XP Brasil, até ilustrações, isso aqui tem umas fresquinhas aqui saindo do forno, tá? Isso aqui vai ser entregue, isso aqui está em andamento, olha só, né? Isso aqui vai ser entregue amanhã. Tá fresquinho, sai daqui com... Vai virar aí à noite ou tá tranquilo? Não, tá bem, tá tudo programado aqui. Tá certo, pessoal? Então, olha, tô passando aqui rapidamente, se vocês verem que não tem, assim, você vê que você olha para um desenho como esse aqui, um master plan, tá? Certo? Isso foi produzido também no iPad, certo? Agora, a base, né, do desenho arquitetônico, do urbanismo, né, do desenho tá aí, tá certo? Não tem diferença nenhuma, ok? Mas vamos lá. Tudo bem, então olha só, pessoal, quais seriam aqui as minhas dicas, né? Sei que você já tem várias aí, tá? E quais seriam as minhas dicas para... deixa eu só ajustar aqui Enquanto o Marcos ajusta, né, vocês estão vendo aí, olha, que as ferramentas dele emulam ferramentas analógicas mesmo, né? Assim, de pincel, lápis. E o que ele vai apresentar aqui de estratégia para abordar o desenho, ele está mostrando num programa, mas isso aqui é a mesma coisa fazendo no papel, né? O que ele vai mostrar são estratégias de abordagem, né? Como abordar esse problema. Eu estou olhando para uma coisa, né? Seja ao vivo lá, no espaço, no contexto urbano ou através de foto, e como é que eu traduzo isso no meu desenho.
Então, só reforçando para não ficar a mítica de que existe, né, uma ferramenta, precisa ter né, uma tablet, alguma coisa assim. Não, aqui as estratégias, todo o pensamento é do desenho, né? E o desenho também é à mão livre, embora esteja utilizando um suporte digital. Isso. Perfeito, Cecília. E outra coisa, pessoal, logo quando eu comecei a desenhar no iPad, um professor, Cecília conhece, o professor Mário Roque, ele chegou para mim, Marcos, mas então agora tá muito fácil, né? Porque agora é só você bater uma foto e desenhar por cima. Ele falou, brincando, ironizando, né? Mas tem gente que chega muito sério para mim assim, mas você cobriu ou você desenhou mesmo, né? Aí, assim, a minha resposta é a seguinte, olha só, se fosse para cobrir e o objetivo gráfico, né, fosse atendido cobrindo uma foto, não tem problema nenhum, tá? Porque isso não se faz só no iPad, não. Isso se fazia desde a época, né, que não existia computador para ninguém, tá? Né? Pegava-se um papel manteiga, né, e desenhava-se em cima de uma foto, tá? Ou desenhava por cima de outro desenho, ok? Tá? A questão é o objetivo gráfico. Então, mas se o seu objetivo gráfico é desenhar por observação, aí cobrir não faz o menor sentido. Entenderam? Então, assim, pessoal, acho que outro ponto bem importante a gente destacar é o seguinte, é que a gente sempre acha que a gente está produzindo um desenho. A gente não está fazendo só isso, a gente está criando, né, articulações neurais, né, desenvolvimentos cognitivos, né, e desenvolvimento de habilidades que a gente, às vezes, não faz nem noção, não tem nem noção de quanto que a gente está desenvolvendo, tá? Então, na disciplina desenho de observação, para mim, o nome mais importante é a observação, não é o desenho. Tá? O desenho é a forma de expressar um exercício de observar. Ok? Então, aprender a observar é um pré-requisito básico de qualquer arquiteto, qualquer designer, qualquer pessoa da área criativa. Ele tem que saber observar e, através dessa observação, saber, né, decodificar e transformar isso, né, e em uma peça, né, exclusiva ou em uma revisão, alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos lá, olha só. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, certo? Eu vou riscar aqui por cima, tá dando para ver aí, tá, né? Só que quando vou riscar aí por cima, eu vou colocar uma corzinha aqui mais fácil de enxergar. Também não foi a melhor escolha. Vai ser difícil aqui, porque talvez o vermelho. Eu vou tirar a opacidade aqui, pessoal, tá? Talvez seja melhor. A foto é muito colorida, né? Exato. Vai ser um dilema aí para arranjar aí um tom. Pronto, tá bem nítido aí, né? Pronto, olha só, pessoal. Então, na hora que você... Eu recomendo fortemente que vocês participem, né, já de cara no grupo Urban Sketches Fortaleza, né, quando pudermos voltar, tá? As ações, certo? Organizado aí, entre outras pessoas, né, pela professora Alejandra e pelo professor André Lissonger, tá? Tá certo? E participe dos encontros, tá? Para exercitar isso lá, e principalmente, né, pessoal, viver a cidade, tá? Viver a cidade, né, e desenhar na companhia de pessoas que gostam da mesma coisa, né, que conversam sobre todos os assuntos, tá? Né, então, o encontro, né, por si só, já vale a pena. Bom, então, vamos imaginar que nós estivéssemos aí, né, eu estou sentado aí, tá? E para esta cena, como vocês viram agora há pouco, né, eu escolhi fazer a totalidade, né, do que eu estava enxergando, ok? Isso nem sempre, pessoal, vai ser a estratégia mais adequada, tá bom? E na maioria das vezes, certo, você tem que pensar 3 ou 4 vezes antes de começar a desenhar, tá? E a decisão para você, os critérios para você tomar essa decisão, na verdade, são muito simples. É o seguinte, quanto tempo eu tenho para desenhar? Certo? Então, vamos supor, né? Você foi lá para o encontro do Urban Sketches em Salvador, foi marcado ali o encontro às 8h30 ali, né? Certo? E ela vai até às 11. Então, o que é que dá para você, o que é que você quer fazer de 8h30 até às 11 horas? Você está querendo praticar, né? Então, você está querendo fazer 3 desenhos? Ok. Qual é a amplitude desses 3 desenhos que você vai ser capaz de produzir? Max, eu não tenho a menor noção, porque eu estou começando agora, tudo bem. Então, você tem que arriscar, né, um primeiro momento para você começar a sentir qual é a sua
a sua disposição, a sua capacidade, né, na produção gráfica aí de uma manhã, tá bom? Feito isso, né, você vai definir, então, qual vai ser a característica gráfica desse seu desenho, tá certo? Você vai colocar cores, você vai trabalhar aquarela, você vai trabalhar só grafite, e se você for trabalhar só grafite, você vai fazer um desenho só linear, né? Você vai trabalhar somente com representações com linha, ok? Você, sendo desenho linear, você depois vai fazer um acabamento com sombras, tá bom? Você vai fazer um rendering, né? E aí vem uma questão... Só um minutinho. Pessoal, desculpa aí. Então, assim, qual é o tipo de renderização que você vai aplicar no seu desenho? Como assim, Marcos? A gente vai levar o computador para renderizar? Não, pessoal, o termo rendering, né, não diz respeito à computação gráfica, tá? A computação gráfica se apropriou do termo rendering, tá? Rendering vem do inglês, né, claro, e ele é bem anterior a isso, tá bom? Rendering significa, assim, bem simplificadamente, dar acabamento a, ok? Então, na hora que você pega um desenho que está todo feito a linhas, né, e você dá um grafitão nele, né, e deixa ele com aquela cara realista, você fez uma renderização. Tá? Na hora que você pega um desenho que está todo lá com uma canetinha Unipin, né, e faz um acabamento com aquarela, né, bota sombras, coisas, você fez uma renderização, tá certo? Então, a computação gráfica se apropriou desse termo, e aí ficou meio que sinônimo, né, dessas peças digitais, tá bom? Mas ela não é uma exclusividade dessa área, tá bom? Então você tem que decidir, então, qual vai ser, né, esse acabamento, tá? Aí, pessoal, tem variáveis, vamos supor. Max, eu vou fazer tudo linear, inclusive as sombras, né? Eu vou fazer a sombra com malha. Açura, malha né? Cruzada, né? Com açura. Certo, entendeu? Então, assim, tem mil... Por exemplo, a aquarela, né, acabou se tornando, né, uma das queridas do Urban Sketches, né? E o motivo é muito simples. Uma pincelada, você preenche um céu, às vezes, tá? Dependendo do tamanho do pincel, né, tudo mais. Com uma pincelada ali, você preenche uma árvore, né, e dá uma sombreada nela, de forma, assim, um sketch, né, uma coisa bem rápida e tudo mais, mas, então, acabou se tornando uma mídia rápida, que sempre traz um resultado visualmente muito bom, tá certo? E acaba sendo muito prático, né, na realidade do Urban Sketches, tá? Ok? Você não vai, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um pessoal, né, embora exista, viu? A pessoa levando um cavalete, né, com a tela, né, e o conjunto lá de tintas a óleo, né, para fazer um desenho Urban Sketches, né? Tá bom? Você vai encontrar esse tipo de situação quando a pessoa está fazendo uma peça artística, né, exclusiva e tudo mais, tá? Ok? Então, pronto. Aí, definido qual é, né, o tipo de desenho que você vai pretender fazer, então agora você vai fazer um recorte na sua cena, pessoal, tá? Vai fazer um recorte na sua cena. Esse recorte tem que ser imaginário, tá bom? Então, você vai imaginar, por exemplo, né, que você estando com o seu caderno, né, formato A4, tá bom? Ó, né, em pé, certo? Ou deitado, ok? Ou a sua cadernetinha. Vamos usar a folha A4 como referência, que ela está no nosso inconsciente coletivo, né? Todo mundo sabe o que é uma folha A4, mais ou menos qual é o tamanho dela e tudo mais, né? A gente sabe quais são as proporções dela, certo? Então, primeiro ponto, certo? No recorte que você vai fazer, você vai imaginar sempre, pessoal, que o seu desenho não vai ocupar muito mais do que uma área parecida com essa daqui, ó. Ok? O desenho de folha cheia, ok? Normalmente, ele não é que ele seja proibido, que ele seja errado, certo? É mais complicado, né, de você trabalhá-lo, tá certo? Porque você vai ter uma dificuldade de fechamento, né, de acabamento de bordas, tá? Que às vezes, dependendo da cena que você está colocando, né, estraga a composição, né, ou deixa, ou assim, né, ou dá trabalho demais, né, para você chegar até lá. Você imagina o que é que você teria que ter como apoio, né, para poder você usar a borda no zero, né, para confeccionar seu desenho. Então, talvez a primeira dica hoje seria o seguinte, então, ó, desenhar pequeno, tá bom? Ó, é desenhar pequeno. Max, eu tenho um A3, né? E aí? Não, aí você pode aumentar um pouquinho, tá? Mas eu também não iria muito longe, não, tá bom?
Se você está usando um A3, então você pensa que você vai fazer um desenho A4, ok? Se você está fazendo um desenho A4, você está com papel A4, você pensa que você vai fazer um desenho A5, ok? Se você usar mais ou menos essa referência, já seria uma boa, tá bom? Beleza, então, ó, no seu recorte, né, você também vai ter um outro elemento a ser considerado, que é o formato, tá? Então, você vai usar o formato proporcional, né, ao formato A4, né? A dividido por B, quanto é que é, certo? Na verdade, B dividido por A, né? Ou você vai usar o formato Instagram, né? Vai usar o formato 1 por 1. Ou você vai usar um formato, né, televisão 4K, 16 por 9, né? Tá certo? E por aí vai, ok? Ou você vai usar um formato aleatório, né? E você vai pensar aí numa... Não, o que der, aqui deu. Eu vou aqui na intuição total, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou definir o meu formato. Agora, imagine sempre o seguinte, pessoal. Eu estou lá, né, eu estou olhando para essa cena aqui, aí eu me deparo com essa situação aqui, ó, tá? Me deparo com essa situação e eu vou, tá bom? Ó, eu vou imaginar aqui, ó, um quadrado, tá? Vou fazer um formato Instagram, né? Tá bom? Esse vai ser o meu recorte, ó, tá? Esse vai ser o recorte adotado para essa minha cena. Ok? No dia lá eu fiz inteiro, certo? Como eu falei para vocês, foi a primeira vez que eu usei um iPad no encontro nacional. No encontro, o Sketch, na verdade. Eu fiz um teste, né, 2 semanas antes, aqui em Fortaleza, para saber as condições, né, como é que seria ir para a rua, né, com equipamento que precisa de contraste de luz, né, tudo mais. Mas Salvador foi o meu laboratório, tá? Então eu estava meio que na ansiedade, né, para fazer uns desenhos e tal. Certo? Eu acabei fazendo umas cenas muito grandes, né? Tem uma cena lá do Farol da Barra, que eu me arrependo até hoje de ter feito aquela cena. Tá? Não, do Farol da Barra não, da vista do... Agora eu esqueci agora o nome lá. A vista do... Tá? Depois eu mostro, mas não perder tempo aqui. Tá certo? Tá lá no site, bom, Marcos, para ver se eu te ajudo. Tá, não, esse não tá lá, não. Ah, mas é... Não, eu mostro, vai dar tempo, eu mostro daqui a pouco. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Ó. Aí, ó, escolhido o seu recorte, tá? E você vai ter que começar a encontrar... E esse recorte, claro, né, pessoal? Aqui eu tô com o privilégio, né, de fazer essa marcação aqui. Como também você desenhando, usando fotos, faça isso, tá? Você tá desenhando usando fotos, ok? Então, pega lá, sei lá, pega um Photoshop, pega um GIMP, né, e faz um crop, deixando essa área aqui, ó, como se fosse essa área Marcos, aqui. estão perguntando aqui, foi do Cristo? Oi? Foi do Cristo? Não, a gente teve acesso lá ao forte lá, como é o nome do forte? O forte que fica lá na Baía de Todos os Santos, né? Eu sou estrangeira. Aqui. Pois é. Eu sou Marcelo. Pronto, aqui, ó. Sou Marcelo. Sou Marcelo. Pronto, faz São Marcelo, exatamente isso. Tá? Pronto, a gente teve acesso ao forte, aí eu fiz essa panorâmica lá. Num sol, né? Aquele sol maravilhoso do nosso Nordeste querido, né? Então, eu tive que me abrigar debaixo da sombrinha aqui, porque eu simplesmente não tinha contraste de tela, eu não via nada no iPad, nada. Eu não enxergava nada. Eu botei uma sombrinha e fiquei lá, né? Na hora que eu acabei o desenho, o vento levou a sombrinha, foi um negócio assim, quase que espiritual, né? Se acabou o desenho, ele levou a sombrinha embora. Eu me arrependi um pouco, tá? Devia ter feito assim. Pronto, aqui, pessoal, é o tipo da coisa que eu não recomendo, tá? Isso foi uma aventura gráfica que aí vocês vão ver aqui, ó, que a simplicidade, né, ó, dos elementos gráficos, ela foi uma necessidade, tá? Porque não tem como ser diferente, né, numa cena dessa amplitude, a não ser que você vá lá pelo menos umas 5 ou 6 vezes, né, para confeccionar a cena, tá bom? Beleza, então, ó. Então minha recomendação, né, vocês estão fazendo aí por foto mais, tenta isolar, certo? Pega lá um editor de imagem qualquer, concentra aqui, né, onde você está querendo fazer o foco, e ele vai acabar aplicando uma espécie de máscara aqui, né, certo? Para você não perder sua concentração, tá bom? Aí, olha só, né, na sua folhinha A4, pessoal, né, eu vou imaginar aqui, agora eu perdi, né, minha folhinha A4, como eu posso apagar aqui? Na sua folhinha A4, você vai... Vou limpar minha folha aqui, tá? Também, né, você vai tentar fazer esse enquadramento, tá? Essa estratégia, Marcos, é como se você utilizasse o velho visor, né? E aí você pode trabalhar ampliando, né? Mantendo as proporções. Né? O visor foi uma estratégia que a gente usou no início da disciplina. Foi, né? Pronto, perfeito, é isso, tá? Agora, quanto mais você vai ganhando experiência, pessoal, você vai amadurecendo, menos você vai precisando marcar o visor, né? Como eu fiz agora, tá?
ele meio que já fica na tua mente, né? Você sabe aquela coisa que a gente via, né, em desenho animado, né, né, lembra, né? Não sei, a pessoa né, fazia assim, né? Aí fazia Seja assim, o cinegrafista, né? ou o artista, né? O artista visual está sempre fazendo isso nos desenhos e nos filmes, né? Pronto, o cinegrafista está enquadrando, ó, né? Está enquadrando aqui a cena, tá? E o artista está tentando chegar na proporção, né? Está tentando fazer a marcação, né, por observação da proporção, tá? E aí tanto esse enquadramento, pessoal, quanto essa proporção, na medida que você vai ganhando maturidade, elas vão ficando meio que digamos assim, menos explícitas, entendeu? Elas vão já ficando na sua mente, você está usando mas está no automático, tá? Certo? Pode pegar, desenhistas muito experientes, né? Eles começam um desenho e vai no automático, ele vai rápido, né? E você fica ali impressionado, chateado, né? Como é que eu não consigo fazer isso? Por que o fulano consegue? Tá certo? E a resposta é muito simples. Certo? Ele desenha há 30 anos já, tá bom? Ele faz 3 desenhos por semana, sei lá, tá bom? A professora... Ou 3 por dia, né, Marcelo? Ou 3 por dia, a professora Marcelo pronta. A sua Cília conhece o professor Linheiro, o professor Linheiro é baiano. Uma fábrica de desenho, ele senta e faz uns 20, então... Exato. Isso é todo dia, né? O professor Linheiro acho que ele tá com maravilhosos aí já 70 anos, se eu não me engano, tá? Ele desenha pelo menos 60, entendeu? Então, assim, não é pra gente, pessoal, a gente tem vira, na verdade, um vício, né? Quando você começa a desenhar. Exato, exatamente. Igual a Gilberto Gil tocando violão, toda hora tá com violão no corpo, aí tocando as músicas dele. Exato, entendeu? Então, pessoal, essa questão, essas técnicas, né, e essas coisas, elas têm meio que virar a marcha do automóvel, né? A marcha do carro. Que você marcha, freio na embreagem, mas você não pensa mais, você vai fazendo mais no automático ali. Tá bom? Beleza? Então, assim, vamos lá. Então, esse enquadramento que eu estou dando como sugestão aqui, ele assim, para você tá começando, né? Ele seria uma necessidade, tá bom? Beleza. Aí agora aqui, né? Uma vez decidido, então, qual vai ser a sua cena, você vai ter que começar a perceber quais são os parâmetros técnicos, tá bom? Inerentes a essa cena, tá? O primeiro deles, talvez, são 3, eu não vou dizer, pessoal, que um é mais importante do que o outro, tá? Não estou colocando aqui numa ordem de hierarquia, fica muito claro, tá certo? Mas o primeiro, né, que talvez você não saia do canto se não observá-lo, é a perspectiva, ok? Então, você tem que analisar dentro da cena escolhida, né, qual é a característica da perspectiva que essa cena aqui está se configurando, tá bom? Aí, vamos lá, pessoal. Eu estava sentado, tá? Vocês estão vendo 2 senhoras aqui na minha frente, eu estava encostado no muro aqui atrás, na verdade, eu estava com uma banquetinha dessa aí, tá certo? Então, ó, eu, observador, estou com o meu olho, certo? Ali numa altura de aproximadamente, se eu estivesse em pé, eu estaria com o meu olho aqui a mais ou menos 1,70 m, tá? Eu tenho 1,80 m, né, e pouco. Então, o meu olho aqui deve ter mais ou menos 1,70 m de altura. Tá bom? Eu sentado, eu estava com uma posição de observador bem baixo. Ok? Por causa disso, tá? Essa cena, não sei se vocês percebem aqui, ó, mas essa cena tem um terceiro ponto de fuga, ok? Ó, devido à posição em que eu estava. Tá? Marcos, mas essa posição, essa é a posição da foto que você tirou. Exatamente. Isso é outra coisa, pessoal, que você tem que colocar nas suas preocupações, tá? É um pouco complexo, tá? Mas vamos lá. O nosso olhar dinâmico, tá? A gente não tem um olhar estático, certo? A gente tem que focar, né? A gente tem que tentar focar em um enquadramento, decidir que vai ser essa cena, mas é claro que eu vou estar olhando o tempo todo para lá e para cá. Toda vez que eu mudo, que eu mexo a minha cabeça, né, ou que eu olho para um canto, as fugas mudam de lugar, tá bom? Não tem para onde correr, elas mudam de lugar. Se eu estiver olhando para a torre, esse terceiro ponto de fuga, ele aparece. Quando eu estiver olhando para a porta, ele desaparece. Tá certo? Ó, então, façam um exercício depois com o celular de vocês. Mira o celular, certo? Para a parede do quarto. Vejam que as paredes lá no fundo vão ficar paralelas à tua tela. Certo? Na hora que você fizer qualquer tipo de inclinação,
em relação ao plano XY, tá? Certo? Um terceiro ponto de fuga aparecerá, certo? Tá bom? É o caso aí. Então, eu sentado no banquinho, certo? Se eu estiver olhando, minha cabeça aqui olhando para as portas da igreja, todas as verticais estariam paralelas, ok? Na hora que eu olhar para cima, elas começam a convergir para um terceiro ponto de fuga, tá bom? O que não altera, né? Se eu mantiver aqui, ó, meu olhar aqui, certo? O que vai variar é esse terceiro ponto de fuga, tá? Os outros dois não alteram, tá bom? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, pronto, os pontos de fuga já foram com o beleléu, tá? Certo? Os outros dois pontos de fuga, tá bom? Então, quando você está desenhando, você está fazendo um registro fotográfico. E no registro fotográfico, cara, as fugas não sofrem variação, ok? Beleza. Então, pronto. Ó. Então, o que você percebe aqui, ó, é que nós temos, né, uma convergência, né, para cá, ó, tá? E uma convergência para cá. É isso? Eu não tô, todo mundo aí já está, né, ciente aí dos fundamentos da perspectiva, ok? Sim, tranquilo. Então, pode continuar. Não acho que eu estou falando novidade para ninguém aqui, certo? Tá? Aí, olha só, pessoal, né? O que você pode, então, fazer, ó, certo? Como referência, talvez seja uma das preocupações, né? Que você tem essa, Marcos, e aí, Marcos? Eu vou ter que achar onde é que estão esses pontos de fuga? Não. Você vai ter que saber que eles existem e saber trabalhar com eles. Então, na hora que eu, observador, ó, estou na altura, mais ou menos aí, eu sou mais baixo do que a metade da altura dessa porta, tá? Ó, eu vou estimar aqui, eu estaria, ó, com a linha do horizonte bem aqui assim, ó. Certo? Porque eu estava sentado na banquetinha, tá bom? Eu estava mais alto que essa senhora aí, tá? Ok? Então, pronto. Ó. Então, aí, a minha linha do horizonte estaria aí. Ok? Então, pronto. Ó. Então, a partir de agora, ó, agora eu já sei outro elemento da perspectiva. Eu já sei que tudo que eu vou desenhar desce. Tá? Eu já sei isso. Ó. Tudo que eu vou desenhar desce. Tá? Se eu fosse, né, desenhar, como eu desenhei a cena toda, né, então, que estivesse ali na baixa do horizonte, teria subir, né? Subir em direção ao horizonte para as fugas. Tá? Mas não é o caso aqui. Beleza. Aí, olha só. Imagina, pessoal, em qual distância que esse ponto de fuga está. Eu não quero nem imaginar, tá? Ele está bem longe, ok? Esse daqui não, ó. Na posição que eu escolhi, né? Ó, esse daqui está bem bacaninha. Ele está bem por aqui assim, ó, tá? Ok? Mas eu não preciso, pessoal, marcar nenhum nem outro. Max, mas a gente está fazendo aqui, marca não, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Eu estou dando uma alternativa de técnica, ok? Tem gente que prefere marcar o ponto de fuga na cena, né, e usar como referência, tranquilo, certo? Sem problema nenhum, tá bom? Eu até peguei esse enquadramento aqui propositalmente para a gente não precisar usar a fuga, tá? Não precisar usar a fuga como marcar a fuga, tá bom? Beleza, então como é que você faz na situação como essa? Bom, escolha um ângulo, tá? Escolha um ângulo, aí pronto, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Esse ponto, né, ele está um pouquinho acima, ó, do ponto médio aqui, ó, do meu enquadramento, tá certo? Tá bom? Isso tudo, pessoal, aí vai o dedão, certo? Ó, o dedão lá, ó. Então, o teu lápis, certo? O teu lápis lá, né, ó, marcando aqui, ó, então tá aqui a metade, certo? A altura aqui tá dando mais ou menos aqui. E outra dica que eu acho que vocês já conhecem também, que é o seguinte, a gente tem que encarar isso aqui como bidimensional e não como tridimensional, que é uma das coisas muito legais, né, do desenho ao vivo, né, é que a técnica para você fazer um desenho por foto e um desenho ao vivo, ela é basicamente a mesma. A questão do ao vivo primeiro, você tá lá, né, escutando os passarinhos, né, o sol, o vento, né, se conversando com as pessoas, isso aí não é impagável, tá? Mas a segunda você tem que estar o tempo todo policiando a sua mente, porque você está decodificando uma situação 3D, tridimensional, para uma situação bidimensional. Quando você está usando uma foto, você está saindo do 2D para o 2D, entenderam? Certo? Então, as técnicas são similares, mas o desafio mental é outro. É de você estar sempre, né, pensando assim, olha só, eu olhei aqui para o papel, né, agora eu vou ter que tentar voltar para a mesma cena que eu estava olhando, né, certo? Para tentar continuar mantendo a coerência das medidas, certo? Isso é um desafio. É um excelente exercício, tá? Como falei agora há pouco, né, pessoal? O observar é mais importante do que o desenhar. Olha só. Então, pronto, ó. Então, marcando isso aqui, ó, e pegando aqui mais ou menos, vamos lá, vamos fazer uma estimativa aqui, ó, de quanto é que seria
esse valor aqui, ó, seria mais ou menos umas 4 vezes, tá? Ó. Ok? E notem, pessoal, que eu não tô... Eu li um livro muito interessante há uns 2 meses atrás, falando sobre teoria da perspectiva. Eu achei muito legal que a autora, ela parte do pressuposto que a perspectiva é uma mentira, né? E ela realmente é. Todo desenho é uma mentira, pessoal, mas no melhor sentido da palavra, tá? Porque como é que se diz? Todo desenho é uma interpretação pessoal de uma cena. Então, mesmo o desenhista realista, certo? Ele não capturou a realidade, ele não capturou. Porque a realidade é a realidade, né? A visão, a decodificação em tinta óleo, em aquarela, em grafite, pronto. Já virou uma boa mentira, já virou uma interpretação. Entendeu? Então, ele não é... eu vou procurar, professor Marcelo, porque eu sou péssimo com nome de livro e nome de autora, certo? Mas eu prometo que eu mando daqui a pouco. Até eu comprei digital. Tá certo? Então vamos lá, ó. Aí, olha, você vai nesse mesmo raciocínio, mas aí qual seria a minha dica aqui, olha, né? A outra proporção aqui, ó, tá mais ou menos a 1/3, tá? Em relação ao meio aqui, ó, mais ou menos a 1/3, tá bom? E tá pegando aqui, acho que esse mesmo terço vem para cá. Acho que é, um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, eu tenho aqui, pessoal, duas linhas de referência, certo? Aí aqui que eu dou a seguinte dica, olha. Na hora que você conseguiu 2 ângulos, ó, da sua perspectiva, então você sabe que essas 2 linhas estão indo para o ponto de fuga, né? E você não marcou onde está esse ponto de fuga. Então você faz isso aqui, ó. Vou ampliar aqui propositalmente para... Você pega aqui, por exemplo, ó, eu vou apagar, viu, pessoal? Só para não confundir, ó. É como se eu tivesse desenhado aqui, ó, esse quadrilátero, tá? Agora eu vou dividir isso aqui em 4 partes iguais, tá bom? Não precisa ficar estressado, nem desenhar, nem dividir tudo bem igualzinho. Isso aqui também em 4 partes iguais, tá? Aí pronto, você vai ligando isso aqui, ó. Sabem por quê? Mas tem alguma relação com o desenho? Não, você está fazendo aqui uma malha de perspectiva, ó. Isso aqui é uma malha de perspectiva. Tá bom? É a mesma coisa você chegar aqui, não, com pontos de fuga visíveis, né? Você imagina que você tem pontos de fuga visíveis, ó. Né? Aí você teria aqui um prisma qualquer desenhado, tá? Ok? Ó, pronto. Se você dividir isso aqui, né, em partes iguais, quando você levar isso aqui para a fuga, tá? Ó, isso aqui também não vai estar dividido em partes iguais, né? Ó. Então, você acabou de encontrar, ok? Ó, essa malha aqui, ó. É isso? Então, pronto. Ó, eu eliminei esse elemento aqui e esse, não foi? Só que eu peguei essa vertical e essa e fiz essa ligação para conseguir essa primeira malhazinha aí, tá? É uma dica de ouro aí para situações em que não cabe no papel de vocês esse ponto de fuga. E principalmente isso vai acontecer também com o terceiro. Vai acontecer muito. Isso, com certeza. O da vertical. Isso. Tá bom? Aqui, pessoal, o meu terceiro ponto de fuga aqui, eu vou ser muito sincero com vocês, a convergência é muito pouca, tá? Então, é nessas horas que eu vou convocar de novo aí a autora que eu comentei agora há pouco, né? Aqui você vai mentir um pouquinho, tá certo? Isso não vai invalidar o seu desenho, né? Ou vai fazer com que a pessoa, ih, rapaz, isso aí não é a capela do Salvador não. Não tem um terceiro ponto de fuga. A gente tem que se concentrar na essência da coisa, tá? Essa tá foi boa, Marcos. Tá bom? Então, assim, ó, essa marcação aqui, pessoal, se você, né, tá querendo atingir aí um nível, né, de excelência, aí você pode até, vou marcar aqui um ângulozinho aqui, bem churuca aqui, ó. Agora, eu tenho certeza desse ângulo, eu não estou preocupado com ele não, tá? Oi, pessoal. Só observação. Essa angulação das fugas, elas estão muito em função da aproximação sua com relação ao prédio. Isso cria uma inclinação maior ou menor, tanto no terceiro ponto de fuga como no segundo. Se você aproxima realmente mais ainda, essa inclinação torna-se mais ascendente, mais descendente, e a verticalidade, o terceiro ponto de fuga vai acontecer com mais evidência, vai fechar mais ainda quanto mais próximo você estiver da... Exato. E daí, a necessidade também de você escolher um posicionamento para que não deforme, porque muito próximo deforma e muito afastado também deforma. Perfeito, professor, exatamente, perfeito. Isso é a mesma coisa, pessoal, fazendo analogia com a fotografia, de você comprar uma lente grande angular, né, ou 18 milímetros, né, 15 milímetros, ou um super grande angular. Aí você bate a foto do seu quarto, né, que é um quarto 3x3.
Aí a fotografia super grande angular vai mostrar o teu quarto inteiro, 3x3. Agora tu imagina o que ela vai mostrar, né? Ela vai mostrar uma situação, né, de deformação muito grande, principalmente nas bordas aqui, tá bom? Certo? Isso em virtude de como os raios de luz entraram na lente, né? A mesma coisa com o nosso olho. Nosso olho é uma lente considerada normal, né? Como se fosse uma lente 50mm, tá na fotografia. Tá certo? Então, nós estamos acostumados a enxergar o mundo, né, através de uma lente 50mm, aproximadamente, tá? Ok? Então, na hora que você faz aí um desenho aguenta tudo, né? Um papel aguenta tudo. Então, na hora que você faz um desenho, cujas fugas, né? Mais ou menos o que o professor falou, né? Que você forçou a barra, né? Para que coubesse um desenho no enquadramento, certo? Que uma fotografia não conseguiria, aí você começa a deformar e começa a causar um estranhamento em quem enxerga aquilo. Quem está acostumado a enxergar o mundo através de outra lente, tá certo? Beleza, ó. Aí agora aqui, ó, tendo isso aqui como referência, né, eu posso também pegar só uma outra vertical aqui e, é claro, só uma referência aqui, né, ó, desse ponto aqui, tá? Que vai ficar mais ou menos aqui abaixo desse. Quanto mais ponto vai acontecendo, pessoal, mais vai ficando fácil a gente marcar, né? Aqui já foi mais fácil de eu marcar o que seria essa, tá? Pronto. Isso aqui, para mim, está mais do que suficiente. Por quê? Porque agora, pessoal, vem aí os outros dois elementos, né, que eu convidaria vocês a tentar avaliar numa cena. O segundo elemento seria, quais são os planos de profundidade da sua cena, tá? Então, a teoria, né, da pintura, e esses caras da computação gráfica que eu citei agora há pouco, né, eles vão sempre falar em foreground, middle ground e background, né, tá certo? Certo? Você tem aqui, ó, né, o primeiro plano, o plano médio e o plano de fundo, tá certo? Eles têm alguns deles que vão até mais longe, né? Eles fazem o que eles chamam de, né, o miolo, né, entre o primeiro plano e o plano do meio, certo? E o middle ground, tá? Como é que as coisas são tratadas, tá certo? E o terceiro elemento, tá certo? Seria a visualização, pessoal, das tonalidades, tá certo? Esse talvez seja o maior desafio, ok? Porque a gente não enxerga o mundo através de linhas, né? A gente enxerga o mundo através de sombras, de luz e sombra, ok? Então, eu estou percebendo essa igreja porque a tonalidade do céu e a cor, obviamente, né? A tonalidade em primeiro lugar, certo? Depois a cor. Então, primeiro value, né, depois hue, tá certo? Primeiro valor, depois matiz, ok? Né? Ela torna possível que eu perceba, aí vamos lá para uma outra consideração a ser colocada, os shapes, tá certo? Ó. Tá bom? Os formatos, as formas, né, básicas. Positivos e negativos, né, Marcos? Isso, perfeitamente, tá? Aí você pode chamar de positivo ou negativo, você pode chamar de... o pessoal tem um jargão na computação, na pintura digital, né, computação gráfica, são os blockers, né, eu vou blocar esse desenho, eu vou marcar primeiro os grandes blocos, tá? Aí pronto, pessoal, aí você começa, ó, a ter a possibilidade, aí você tem que tentar enxergar, mas é uma igreja, né, lá em Ouro Preto nem perigo de eu fazer um desenho lá, né, porque as igrejas tudo, né, barroco, né, rococó, né, e teve lá a reinterpretação do barroco aqui no Brasil, né, que tem, certo? Tem uns elementos ali africanos e tudo mais, certo? Aí você não dá para desenhar aquilo, né? Não dá se você realmente quiser desenhar todas as volutas, né? Todos os elementos lá das corniches e tudo mais, não dá. Certo? Agora, na hora que você como é que se diz? Treina sua mente, certo? Para enxergar o que é essencial, aí a coisa começa a ter outra configuração. Então, vamos lá, ó. Então, na hora que eu começo, olha só, pessoal, a marcar aqui, ó, o que seriam as massas principais, ó, tá? Eu vou começar a fazer um pouco mais rápido aqui, viu, pessoal? Só para a gente... Você começa a marcar o que seriam, ó, as massas principais, tá? Desse conjunto aí, ó, tá? Onde é que esse aqui tá pegando mais ou menos, tá mais ou menos aqui mesmo. Tá certo? Ó, então, eu vou esquecer que é uma igreja, tá? E vou começar a tentar enxergar somente prismas, ok, ó? Tá certo, ó? Agora, claro que esses prismas, né, ó, tentando manipulá-los, né, tentando confeccioná-los dentro de uma lógica da perspectiva, né? Então, eu sei que essa torre aqui,
está, né, alinhada em perspectiva com essa daqui, tá certo? Ó. Então, eu começo a marcar aqui, ó, somente os elementos, digamos assim, fundamentais, tá bom? Para o entendimento geral, certo? Ó, do meu edifício, né? Da minha cena, tá bom? Então, eu não estou aqui preocupado aqui se tem uma cruz, né? Se tem um elemento, eu não estou preocupado se tem uma cruz, eu estou preocupado somente com as proporções, ó, mais gerais. Notem que eu não estou também seguindo essa malha aqui, não, pessoal, né? Essa malha aqui, ela é só uma guia para que eu não, digamos assim, não me perca na perspectiva, né? Para quando eu chegar aqui por baixo, eu já saber que eu estou... Aqui eu já sei que é a cornija, né? Ó. Opa, desculpa, a cornija, que eu já sei que é aquela cornija principal aqui, tá? Certo? Pode ser até que alguma linha dessa aqui vá coincidir, certo? Mas eu vou aqui, ó, me concentrar, né, ó, no conjunto aqui de formas genéricas, tá? Pronto, vai ser alguma coisa... Olha só. Mais ou menos assim, ó. Vocês veem que eu estou inclusive, ó, transformando arcos, ó, em formas bastante básicas aqui, tá? Na hora que você vai desenhando, né, outra coisa que você tem que estar, digamos assim, sempre muito tranquilo, é que é o seguinte, você vai errar, tá? Ok? Porque hoje mesmo eu escutei um podcast, eu achei muito interessante, foi um arquiteto já veteranão, né, falando que recebe a ligação dos engenheiros, às vezes, olha, fulano, eu encontrei um erro aqui no seu projeto. Aí a resposta dele sempre é assim, depois procure mais, tem mais. Procure mais um pouquinho que você vai achar muito mais erros, né? Porque, assim, pessoal, assim, do jeito que um projeto não tem, né, como a gente entregar um projeto 100% correto, né? Não tem como um desenho, certo? A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, tá? Pra gente não ficar angustiado, tá? Não tem como a gente ter uma situação onde vai ter um desenho que não tem, tá tudo batendo bem dirigindo o que a gente estava olhando lá, não tem. Certo? Mas vamos lá. Então, ó, as e por isso também principais... esse trabalho na estrutura, né? Você fazer essa estrutura toda, entender essas linhas, comparar, porque aí você vai fazendo ali, você verifica se já errou alguma coisa e não vai finalizando direto, né? Você deixa para finalizar, isso, tendo a volumetria já melhor identificada. Isso. Você, na verdade, dá uma geral, né, Ana, que você está falando, para depois a gente sair trabalhando na... Isso, para depois chegar nos detalhes e finalizar. Chega a proporção, enquadramento, tudo antes de finalizar. Isso, exatamente. Professor? Pois não. Também queria complementar essa coisa do erro, principalmente quando a gente está desenhando de caneta. Uma coisa interessante é saber disfarçar os seus erros, né? É você esconder os seus erros, porque você vai inevitavelmente. Também, com certeza, é uma estratégia válida, inclusive, tá? Certo? A gente eu já desenhei aqui em Fortaleza, acompanhado do meu querido amigo Eduardo Baizek, né? Não sei se vocês já fica a dica. Infelizmente, ele está com o site... Era um blog, né? Ele tá um pouco desativado, bicho, o Instagram vai aparecer de cabeça para baixo, né? Não. Tá, mas esse aqui é o meu outro Instagram, deixa eu botar no... Quem não conhece ainda, pessoal, tem aí o Marcos Bandeira.desenhos, tá? Eu tô fazendo aqui de cabeça para baixo, tá? Porque ele fica sempre no sentido horizontal aqui. Cadê o J? Tá aqui. Pronto, quem não conhece esse moço aqui, Eduardo Baizek, a gente já apresentou, inclusive hoje, né? Ele também teve uns desenhos dele na aula. Perfeito, Jóia. Então, pronto. Então, admiração imensa por ele, né? Ele já desenhou aqui comigo, aqui em Fortaleza, ele já esteve aqui em Fortaleza, a gente saiu para desenhar. Ele estava do meu lado, desenhando a farmácia Oswaldo Cruz, né? Que é um edifício tombado aqui na Praça do Ferreira. E aí, num determinado momento do desenho, ele olhou assim, né? Aí fala uma palavra meio feia, né? Mas ele, assim, a palavra significava o seguinte, né? Cometi um grande erro. Percebem, né? O Eduardo tem talvez, ele tem, acho que ele tem uns 5.000 ilustrações aí no currículo dele, tá, pessoal? Ele estava lá fazendo a observação junto comigo lá aí ele, errei.
O desenho, assim, ele tá vendo direto na caneta e tudo mais, também ele errei. Percebem? A gente não tem que ter pudor com relação a isso, não, pessoal. É tranquilo, viu? Bom, mas vamos lá, ó. Aí, olha só. Aí, o que eu estou desenhando aí, pessoal, é o plano médio. Tá certo? O que eu estou desenhando aí é o plano médio. E o primeiro plano, né? É muito boa essa foto, porque o primeiro plano é essa árvore, tá? Ó. Essa árvore aí é o primeiro plano. E ela é muito boa, certo? Para a gente determinar aqui, ó, o que seria a marcação, tá, ó, mais próxima ao observador, tá? E aí, definir aqui, pessoal, o que é a nossa primeira massa visual, tá certo? Isso aqui é a sua primeira massa visual, que, como vocês estão percebendo na foto, ó, ela tem o valor mais baixo, tá? Tá certo? Ó? Ela é mais escura, né? Ok? O tom dela, né, ó. Eu não vou aqui, pessoal, desenhar folhinhas, tá certo? Ó, vocês estão vendo que eu estou desenhando só a massa do primeiro tom, ó. Tá certo? Aí, quando você vai, ó, aí quando você começa a tentar agora enxergar as massas a outra coisa, pessoal, eu estou propositalmente aqui sem usar o zoom para desenhar, tá? Ok? Certo? Para vocês perceberem que a questão aqui de usar o zoom ou não também é uma coisa que é pura lenda, tá? Certo? Aí você vai perceber também aqui, olha, que a tua igreja, certo? Ela está iluminada mais por trás, percebem, ó? A torre, ó, tem muito mais luminosidade aqui do que na frente. Então, o plano médio da igreja, ó, está num tom mais claro aqui, ó. Então, ó, essa massa aqui, ó. Nesse momento, só curiosidade também, pessoal, nesse momento agora aqui, ó, eu estou deitando a caneta, tá certo? Estou deitando a caneta aqui. E ela está se comportando como um lápis deitado, certo? Da mesma forma como vocês fazem aí com o lápis 6B de vocês. Né? Exatamente. Eu estou usando grafite digital, né, pessoal? Mas aqui vocês estão percebendo aqui que o retorno é mais ou menos o mesmo, certo? Pronto, olha só. Então, aqui, pessoal, é a massa da minha igreja, certo? Aí você vai perceber, ó, que tem duas árvores aqui do lado esquerdo, ok? Uma, né, ela tá mais ou menos aqui assim, ó. Tá mais ou menos por aqui. Eu tô um pouco mais acima aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. E uma outra árvore aqui, ó, no plano médio também. Aqui eu já tô entrando aqui em plano médio e plano de fundo, tá? Tá subindo um pouco mais aqui para a torre. Eu tenho, ó, uma massa aqui atrás, um outro tom aqui atrás, ó, que é o responsável, né, pela visualização, olha só, dessa minha aresta bem aqui assim, ó. Tá? E eu tenho uma outra massa em plano médio, ó, que ela é levemente mais clara do que essa da igreja, certo? Aí aqui eu aproveito para dar uma outra dica, né, para você também não ficar angustiado, tá? Que é o seguinte: não dá, né, pessoal, para você com um único lápis, certo? Sair colocando aqui 50 tons de cinza, né? Lembrar o tal do livro, certo? Não dá, tá bom? O olho humano só consegue perceber 13. Tá? A gente é capaz de perceber até 13, né? Na verdade, não, mulheres percebem de 13 a 15, se não me engano, né? E homens até 11, é um negócio assim, tá? A gente tem percepção, né, realmente, né, real, assim, tá bom? Ok, ó, mas notem como aqui, ó, desculpa, era para ter pintado até aqui embaixo, né? Ó, notem como aqui, ó, então, com grafite, pessoal, com o lápis que você tem aí na mão, você vai ser capaz aí de fazer, talvez, uns 3 a 4 tons, tá? Então, você vai meio que se conformando, né? Assim, não, eu não vou, eu vou pegar aqui o meu 6B. Ó, se o tom mais escuro do meu 6B é esse, e aí, cuidado, né? Que com grafite não dá para você
encerar a página, né? Tá certo? Você aquela velha página encerada, tá? O bicho fica tão impregnado, né, na folha que não dá mais para fazer nada, certo? Então tá aqui, ó. Ok? Aí, ó, o grafite, pessoal, ele também tem uma técnica muito interessante, por quê? Porque você desenha com lápis e, claro, tem a chance de você, né, corrigir ali, apagar uma coisinha, mas, principalmente, você desenha luz, né, com a borracha, tá? Ok? Você não precisa ficar, assim, muito estressado se você, de repente, né, não está antevendo, por exemplo, o pessoal da aquarela, né, eles têm que estar o tempo todo antevendo onde vai ser a luz, tá? Porque não dá para pintar a luz na aquarela, né? A não ser que você use uma caneta posca, né? Algum artifício, tá? Mas o aquarelista purista ali, ele não vai, né? Ele vai tentar não se valer, né? Desses recursos, tá bom? Para exercitar essa prática, né? De antever o que é luz, tá? Aí, ó, vamos começar a fazer uma limpezazinha aqui, né? Só para a gente começar a perceber o que é que já está acontecendo, ó, com o nosso desenho, né? Ó. Aí a gente vai para uma outra percepção de planos, que é o seguinte, ó, o plano de fundo, que é o meu céu, ó, em degradê, né, ó, ele é o plano que, olha aí, foi mal. Acho que tá muito bem. Vai fazer com que eu enxergue, ó, isso aqui, tá vendo? Você está tendo uma abordagem de desenho muito em massas tonais, né? Mas lembrando, né, que assim, eu estou falando isso para os alunos, né? Assim, porque a gente trabalhou muito mais Ashura, né? Não trabalhou, inclusive a gente trabalhou muito pouco com borracha, né? A gente desincentivou, né? Eles a utilizarem borracha e tudo. Então, isso pode ser trabalhado essa mancha assim mais, né, uniforme, mas essa mesma lógica que o Marcos está abordando, vocês podem fazer a partir da rachura, né? Enfim, com texturas, né, com rachuras gráficas, né, assim, lineares, ou replicando, né, mimetizando de alguma forma a rachura de material específico, né? Então, aqui o que ele está fazendo como manchas tonais pode acontecer também como rachuras. Isso, perfeito. Mas perceberam aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó, é a simplificação extrema, né, ó, de um padrão, certo? De um padrão de formas, ok? E aí, a partir dessa simplificação, você começa agora a ter margem, né, para tentar identificar elementos que são importantes, olha só, são importantes visualmente para que a sua cena se torne um pouco mais rica, né? Então, por exemplo, a gente tem que estar o tempo todo, deixa eu limpar um pouquinho aqui a gente tem que estar o tempo todo brigando com o nosso cérebro, porque é o seguinte, o teu cérebro sabe, né, que as árvores estão cheias de folhas, mas você não está enxergando isso, tá? O seu cérebro sabe, né, ó, que os detalhes dessa igreja, né, tem um elemento linear em cima do outro, né, fazendo ali, né, o desenho ali da cornija e tudo mais, tá bom? A voluta, né, sabe que ela tem um relevo, certo? Mas você não está enxergando isso. Tá? O que você está enxergando mesmo são, por exemplo, né, ó, aí pronto, aí é onde você pega aí uma situação, né, em que você tem aqui já é o degradê do céu aqui atrás, tá? Ok? Uma situação em que você tem, tá, pessoal, um desenhista, né, experiente, por quê? Porque ele meio que já adestrou o cérebro dele, né, de tanto que ele observou e desenhou, ele já até terminou, olha só, não. O que eu estou enxergando, né, ó, daqueles elementos lá em cima ali, ó, tá? No máximo que eu estou enxergando, ó, é alguma coisa aqui assim, ó. Elas estão num tom mais elevado, ó. Até pelo desgaste natural aí ó.
O que eu estou enxergando nada mais é do que algum elementozinho aqui assim, ó. Tá? O que eu estou enxergando aqui em cima, ó, é só uma sombra de um elemento que está compondo, né, ó, certo? Como também aqui, ó, estou enxergando outro elemento que está aqui e um outro elemento que está aqui. Olha, pessoal, olha só. Propositalmente estou fazendo de longe, sabe? Ó, porque eu não estou vendo, ó, eu nem sequer aproximei com um zoom aqui, como eu faria lá no dia, né? Ninguém vai com binóculo para um evento desse, tá certo? Porque não faz sentido, entendeu? É uma coisa, inclusive, uma curiosidade, né? Quando eu estou desenhando no iPad, eu tenho que estar o tempo todo me policiando, porque se eu ficar usando zoom, aí eu vou querer desenhar os parafusos, né? Entendeu? Ó, da porta da igreja. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente tem que educar a nossa mente, ó, tá? Ó. E na educação da nossa mente, olha só, eu sei que bem aqui assim, ó, vai ter olha só, vai ter um elemento, ó, tá certo, ó? Acabei de fazer um buraquinho. Agora, por que eu fiz um buraquinho? Porque eu fiz a sombra que está lá atrás do buraco. Eu não fiz o buraco. Eu não desenhei o buraco. Eu desenhei não chega a ser uma elipse, não, né? Porque ele vai ter um corte aqui do arco e um outro corte assim, né? Como se fosse um olho, né? Tá certo? Então, eu acabei de desenhar ali um elemento que representa a sombra, que é o que realmente eu estou enxergando. Eu sei que é um vazio, né? O ósculo, né? Deve ser, né? Me corrija aí, pelo amor de Deus, vocês conhecem melhor do que eu ia. Tá certo? Mas Luciana, que pode te falar, ela que é do patrimônio. Pronto. Luciana, por favor, me perdoe aí qualquer gafe, viu, histórica aí, se eu estiver desrespeitando aí o patrimônio. Tá certo? Tá bom, ó? Mas estão vendo, pessoal, ó? Tá, ó? Então, olha só. Olha aqui, aqui já não vai dar para eu ver nada, certo? Mas, ó, olha como os elementos vão... Aqui eu esqueci de fazer a curva, né? Aqui é curva, né? Aqui também é curva. Então, você vai lapidando, né, Marcos, o desenho. Você trabalhou com formas mais básicas, né? Simplificadas. Isso. Encontrou esses tons, né, identificou os planos e que plano vai ser o seu plano principal de trabalho, né, de interesse. E agora você parte para o detalhamento, né? Só que antes você fez todo um estudo de perspectiva e né, traçou suas linhas de forma coerente com a visão que você está tendo a partir desse ponto, né? Perfeito, pronto, é exatamente isso. Sabe? E aqui eu vou confessar também que isso aqui é a parte mais divertida, tá? É quando você solta aqui. Aqui eu já estou num momento aqui que eu não estou mais nem preocupado se a janelinha aqui vai ficar exatamente na proporção lá. Eu tomara que esteja, tá? Eu acho que vai, eu acho que eu fui feliz aqui no... Mas é como eu falei agora do meu amigo Baizek, né? Pode ser que eu olhasse aqui daqui a pouquinho, rapaz, né? Melei, né? Pode ser que esteja meio comprida, né? Pode ser que depois você venha olhando assim, rapaz, ficou um pouquinho comprido demais, né? Você errou ali uma proporçãozinha, tá? Mas aqui, pessoal, é a parte, ó, onde você começa, onde o desenhar fica divertido, né? Ó, porque você não tá com aquela tensão, entendeu? De querer, você não tá com aquela tensão de querer fazer as coisas muito realista, certinho, né? Isso. Hoje a gente, durante a aula, né, eu trouxe alguns desenhistas com traço super solto, assim, alguns com um traço bem gestual. Isso não quer dizer que não tenha uma estrutura subjacente como essa, que depois que você tem uma estrutura, reconhece uma estrutura, você pode trabalhar o seu traço da maneira que você melhor, né, se identificar, com traço mais solto ou com linhas mais descritivas, né? É mais gestual, é quase um desenho cego, né? Pode ser porque você já tem as proporções, né? Então você pode trabalhar de uma forma mais relaxada, porque as proporções estão mais ou menos já definidas pela base. Perfeito, exatamente isso aí, viu? Perfeito, viu, pessoal? Exatamente, ó, porque, ó, na hora que a proporção geral, né, ela está, digamos assim, satisfatória, tá? Eu nunca gosto de falar que está correto, né, para não estar satisfatório. Atendendo, né? Atendendo. Atendendo, como eu falei, né? Você vai mostrar esse desenho para uma pessoa, né? E se ela conhecer, claro, se ela nunca foi aqui, ela não vai saber que igreja é. Mas, assim, você mostrou, é igual aquela, né? Quando você é criança, né, que você mostra o desenho para sua mãe, seu pai, né? Ô, minha filha, mas que patinho lindo, né? E ela, não, papai, é um macaco, né? Certo? É um leão, né? Tudo mais.
A criança, né, é outro tipo, né, de relação cognitiva, certo? Mas assim, talvez o grande objetivo aqui de um desenho como esse é você, como é que se diz, passar a ideia, né, ó, de que isso aqui é a Capela do Soldado do União, tá bom? Ó, se ela tá idêntica, né, a foto, isso para mim, sinceramente, não é uma preocupação, né, que deveria permear, tá? Ó, tá certo? Eu tô vendo aqui, só que eu no começo de tudo, eu acho que eu fiz estiquei aqui demais. Opa! Esticou um pouquinho a proporção ali, né, Marcos? Na vertical. E aí o desenho tem disso, né? E você vai percebendo, à medida que vai desenhando, se errou em algum momento, em alguma proporção, vai corrigindo, né? É um vai e volta, é uma conversa com o objeto que está sendo desenhado, né? E é por isso que você aprende mais desenhando de observação, e por isso que o decalque não é interessante, né? Só uma complementação aí, Ana, o Marcos, seguinte. Pois não. Quando a gente pensa em fazer pegar como ponto principal a capela, tá certo que é o elemento principal da composição. Você também pode suprir algumas coisas do entorno, para justamente não pesar no ponto principal, que é a capela, os detalhes da capela. Às vezes, quando a gente vê no local muita informação, o foco principal, que é a capela em si, ela fica um pouco prejudicada. Aí você, como é um artista, você tem liberdade de tirar, de fazer o que você quiser, em prol a composição principal, que é a capela. Então, por exemplo, essa vegetação que está bonita, toda achurada, você pode reduzir um pouco em função de texturização, deixar ela mais clara, ou pode abolir ela, se você achar que está prejudicando o seu foco principal, que é a capela. Perfeito, perfeito. Isso aí, pessoal, é em cima até do que eu comentei agora há pouco, tá? Você está fazendo, sempre que você desenha, você está fazendo uma interpretação pessoal, tá? Então, não tem porquê... Olha só, eu vou aproveitar um erro que eu cometi aqui para falar para vocês. Olha só, eu tentei dar uma sombra naquele elemento lá em cima, ó, da torre, ó, tá? Só que as minhas linhas ficaram, ó, parecendo que tem umas seteiras. Não sei se vocês percebem isso. Sim. Tá bom? Esse tipo de gafe, né, digamos assim, tem que ser corrigida, tá? Porque aqui, ó, o elemento gráfico passou a mensagem errada, não pode. Aqui eu tenho que corrigir, tá? Aqui eu tinha que ter um pouco mais de paciência, certo? E desenhar aqui só uma sombrazinha bem suave, tá? Para ficar o elemento, né, ó, com um cilindro, tá bom? No grafite também você pode esfumar, né, pessoal? Fazer um esfumado, tá? Não sei. Tem algumas pessoas que são contra, né, o esfuminho, né, e o dedo para fazer mas para mim isso é uma opção gráfica, né? Eu nunca gostei muito, não. Eu gosto da textura, certo? Eu acho essa coisa mais... Como é que vocês trataram isso aí, Cecília? Não, a gosto de cada um. Né, mas a gente não incentivou o esfuminho, mas por uma questão de economia, de meios mesmo, eles trabalharem com o que tem. Agora, cada um pode fazer no seu estilo. Isso, pronto, perfeito. Marcos, eu só tenho uma notícia ruim, nosso tempo está acabando. É até 45, 18h45? Não, até 6h30, olha. Vixe, Mário, nossa. Pronto. Mas eu acho que... Então, pronto, pessoal, acho que o recado está passado aqui, ó. Mas Cecília, eu tinha programado para ser até 18h45, sempre que eu tenho isso na cabeça, viu? Quem quiser fazer pergunta, alguma coisa... É porque eu sei que você adora desenhar, e você ficou com isso na cabeça. Pois é, viu? Mas, ó, pessoal, aí, ó, mas perceberam, olha só, né? Ó, não tem, ó, esse desenho, por exemplo, aqui, ó, esse desenho aqui é Isso, né, Marcos? Ainda é um desenho de estudo, né? Isso. É uma coisa que você poderia finalizar depois em outra técnica, né? Usar ou para decalcar e passar para o nanquim, ou reproduzir em outra folha, né? Agora que você tem certeza do que está... Ou encontrou, né, os problemas, né? Não, encontrei um problema de proporção aqui. Agora eu sei até corrigir no próximo sem ter que fazer de novo toda a estrutura, né? Exato, exatamente. É o que no mundo artístico o pessoal chama aqui de thumbnail, né? É um estudo de massas, certo? Aí você está colocando aqui a questão da composição, a questão dos volumes principais, né, dos shapes, dos tons, principalmente, tá, pessoal? Certo?
Então, assim, fica essa dica, né, pessoal, de vocês sempre fazendo essa leitura espacial, que é quando a perspectiva vai entrar como elemento de técnica, né, de confecção, em um segundo momento também de leitura espacial, a determinação dos planos, né, primeiro plano do meio e plano de fundo, certo? E numa leitura de percepção, né, de tons e cores, tá? Em primeiro lugar, o tom, tá certo? Quem são as áreas mais escuras, as áreas mais claras, né, de onde está vindo a luz, e num segundo momento, no terceiro momento, dos shapes, né, tá certo? Para começar, e como essa luz está influenciando esses shapes, ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade, eu fico aqui só olhando, quero analisar fazendo o famoso alisamento. Né? Só uma observação, eu conheci Marcos já no seminário, e a gente... Como é que está o sketchbook, professor? Tá bem lá? Graças a Deus, o sketchbook que eu estava tirando dúvida, eu estou bem avançado. Graças à sua orientação. Maravilha. Eu, de lá, daquele seminário, eu abusei tanto o Marcos para... Nada, que você vê que Marcos é essa pessoa tão tranquila aí que vocês estão vendo aí. Essa paciência que ele tem é que vocês estão vendo aí, essa realidade toda. E aí, o Marcos, uma pergunta que eu faço é a seguinte. Pois não, professor. Eu vejo muito você falar no iPhone, né? No tablet. No iPad, sim. Do iPad, desculpe. Você gosta mais do iPad com seus trabalhos ou você usa através do computador? O computador eu uso para dar aula agora no sketchbook. Mas o tablet, ele tem uma diferença com relação ao computador? Assim, o iPad é disparado, viu, professor? É muito melhor. É muito caro, tá? É um investimento, certo? Principalmente aquele pen que a gente usa para desenhar. Aquilo ali não, é tudo. O conjunto, assim, um iPad Pro, né? Junto com a caneta, o investimento é na faixa de 8 mil a 10 mil reais, tá? É muito caro. Agora, como eu falei, né? O meu equipamento hoje em dia para aula, para projeto, para ilustração, é ele. Eu tenho um computador aqui, recentemente eu até troquei, comprei um Dell, voltei para um Windows aqui, mas é mais porque a gente não pode, né? Abrir mão totalmente do computador, mas é 100%, viu? 95% da minha produção é no iPad, tá? Sem sombra de dúvida. Quando precisa, eu uso o computador, mas o iPad é o meu preferido. Eu acho que a diferença também, porque no iPad é muito liso a superfície, né? É mais difícil. Com certeza, mas a gente se habitua, viu? Foi uma questão de treinamento também. Na mesa digitalizadora, você tem uma certa rugosidade que ajuda até certo ponto no traçado, mas no iPad é muito liso. É vidro. É muito mais difícil. É vidro, tá? Mas eu me acostumei. Hoje eu nem sei, vocês viram que esse desenho aqui eu fiz com alguma naturalidade aqui, porque eu estou acostumado aqui com a tela lisa. Alguém tem alguma pergunta, Cecília, aí? Alguma curiosidade? Não, só Raíssa disse que gostou muito aqui das suas dicas, né? Disse que amou todas as dicas, inclusive a dica de não dar zoom. Ela disse que ficou mais tranquila de desenhar o que realmente vê, né? Tem que ter esse cuidado de não ficar esticando muito a baladeira, né? Não é só porque vocês vão estar trabalhando com foto e possivelmente foto no computador que vocês vão ter que ficar procurando os mínimos detalhes. Na verdade, isso aqui que o Marcos fez pode ser feito com foto impressa, pode ser feito no ao vivo, de uma maneira, né, usando um visor, pode ser, né, um visor mesmo físico, pode ser utilizando as mãos, né, como a gente já falou, né, você pode enquadrar, ou você pode usar a ideia do visor para construir mentalmente essas referências. Vocês se acostumam com isso, né? É uma coisa que a gente sempre tem falado nas aulas, que aos poucos vocês vão se acostumar com criar referências, né, de maneira, né, virtual na sua mente, né? Mas vocês estão com o computador, provavelmente vão usar fotos e até Street View e tudo, mas não fiquem utilizando isso como uma coisa obsessiva, né? Que tem que fazer todos os detalhes. Inclusive, a aula de hoje, assim, de novo, sua fala bateu muito com o que a gente tinha acabado de conversar na aula, que é você estabelecer foco, né? Não precisa desenhar tudo,
né, do que você está vendo, é o que é interessante, o que é que interessa, e também o que é que você quer discutir com aquele desenho. Muitas vezes o desenho de arquitetura está ilustrando um conceito, uma discussão, né? Eu quero falar do contexto dessa edificação, ou eu quero falar de um detalhe dessa edificação. Então, as abordagens dependem do que você quer, né, discutir através daquela imagem. Então, e aí o Marcos fez, assim, uma retrospectiva, né, foi lá no Visor e tudo, acho que dá ferramentas, né, eles agora estão com o último edital, né, a entrega, a gente só vai ter aulas de orientação, e agora eles estão por conta própria, né, vão procurar edificações para desenhar, e vão trazer para discutir o que estão fazendo. E eu acho que o que você fez deu muita referência, né, de analisar, selecionar, produzir um grid de referência, né, uma série de elementos para estruturar o desenho, né, fazer formas básicas para depois passar a detalhar, né, e trabalhando ao mesmo tempo as questões tonais e as camadas, né, dessa sua composição, né, do que está mais próximo, do que está né, em primeiro plano, segundo, terceiro plano. Então, acho que foi uma demonstração super rica, que dá uma ótima amarração, assim, Marcos. Acho que você embrulhou tudo isso e botou um lacinho em cima, né? Então, a gente só tem a agradecer. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, né, abrir o microfone. Quem quiser pode abrir o microfone, gente. Ana, só complementar uma coisa importante nessa ilustração de Marcos, que é o seguinte, e o fundamental, se porventura alguém queira fazer, não sei como é que é feito o seu trabalho, Luciano, se porventura for fazer um trabalho ao vivo, o ponto principal de um desenho de um prédio é se posicionar, um melhor posicionamento com relação ao prédio. Uhum. Porque aí é o ponto principal de você fazer um bom trabalho, né? Para não carregar muita informação, também isso é aproximação muita, dá problema, afastamento muito também dá problema. Então, você tem que primeiro se posicionar para depois fazer a complementação do desenho. Tudo isso que o Marco falou aí perfeito. É perfeito mesmo. Tem que gastar um tempinho procurando um bom lugar, viu? Bom ângulo. Senão não adianta nada. Pronto, eu só queria também complementar aqui, agradecer ao Marcos pela participação, e realmente, como a Cecília falou aí, se encaixou bem com o que a gente trabalhou aí com os meninos. E também a questão foi muito interessante quando você mostrou bem, né, a composição da malha, né, antes de começar, né, bem iniciando o desenho, procurando os pontos de fuga, porque eles realmente é uma dificuldade, né, que comum, né, de quem está começando, né, essa construção da malha, esse entendimento. E eu acho que deu, assim, uma boa visão, né, para... Eu até mostrei, assim, vejam como até qualquer profissional bem experiente começa um desenho com a construção da malha, né? E a gente sempre está batendo nessa tecla aí, pedindo essa malha, para essa malha sair. Que quando a malha sai certa, o desenho sai bem mais fácil. Então, foi assim, foi ótimo. Você mostrou aí, trabalho com linhas, com texturas, aí bem completo, dando assim uma geral mesmo, né? Como a Cecília falou. Legal, obrigado. Então, tem aqui mais agradecimentos, os alunos, né? Alguns, assim, o Wilton colocou, né? Que também teve muito a ver com a aula. Foi legal ver essa forma de começar. O Nilo Márcio lhe dá parabéns aqui, que você é um grande artista. Obrigado. Danilo ficou surpreso que a malha desaparece no final, né? A gente tem que fazer, a gente sempre bateu isso na disciplina, e às vezes eles ficam assim, um pouco resistentes, e nas últimas tarefas fizeram realmente a estrutura do desenho. E é isso, né? Você faz a estrutura, o resto você esquece. Mas para a malha sumir, pessoal, não pode ter desenhado com força, tá? Faz bem, aí depois a borracha vai tirando, tira aquela linha, já não precisa, vai tirando, até que no final ela desaparece, tá?
Aqui eu estou no digital, né? Mais fácil, mas no mundo real é só você usar o traço bem leve. Que é bem leve, uma caneta mais fina, se estiver trabalhando com caneta. E é isso, né? Isso aqui também pode ser um estudo que depois você leva para a finalização em outra folha, ou decalca por sobre, né? Então, bom, Marcos, nós realmente chegamos no limite, assim, vai ser incrível a sua participação. Joia. Né? A gente só tem a agradecer. E foi um fechamento maravilhoso para a disciplina. Não poderia ter sido melhor, eu acho. Foi uma participação excelente. E, mais uma vez, obrigada por atender. Não é a primeira vez que eu lhe perturbo, né? Então... Pode ficar à vontade para perturbar quantas vezes quiser. Eu também, né? É isso aí, professor, tranquilo. Muito obrigada. E Marcos já colocou, né? Quem quiser entrar em contato. Marcos é muito generoso. Né, João Maurício, professor também aqui da casa, né, está agradecendo. Então, maravilha. A todos, muito obrigada. A gente vai parando por aqui, terminando nossa gravação. Talvez alguns alunos tenham outros compromissos ou outras aulas. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado, tchau, Marcos. Tchau, Marcelo. João Maurício. Boa noite, Luciana. Feliz aniversário, Luciana. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, Luciano.